Profecia de Isaías está se cumprindo em 2026. O arrebatamento está próximo. Há 2600 anos, um homem caminhava pelas ruas de Jerusalém com o corpo exposto e os pés no chão. Não era loucura, era uma mensagem. Cada passo daquele profeta era uma contagem regressiva que a maioria preferiu ignorar. Hoje, em 2026, enquanto mísseis cruzam o céu do Oriente Médio e nações que Isaías nomeou pelo nome travam guerras em tempo real, uma pergunta silenciosa cresce dentro de quem lê aquelas palavras antigas. E se o relógio profético estiver nos últimos segundos? Se esse conteúdo está tocando você de alguma forma, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós preparamos um e-book com 60 orações para fazer no dia a dia. São orações práticas, diretas e poderosas, pensadas para fortalecer sua fé, abrir caminhos, trazer proteção, saúde e prosperidade para sua rotina. Ele está com valor promocional e o link está no comentário fixado aqui abaixo. Além de te ajudar espiritualmente todos os dias, quando você adquire o e-book, você também ajuda a manter esse canal ativo, permitindo que a gente continue trazendo vídeos diários como esse para você. Então dá uma olhada no comentário fixado, acessa o link e garante o seu enquanto está no valor especial. E claro, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal agora. Assim você não perde nenhuma das próximas mensagens. Vamos continuar. Para entender o que está acontecendo agora, você precisa primeiro entender quem foi esse homem. Não apenas o profeta, o ser humano por trás das palavras, o indivíduo que acordava de manhã, olhava para o mundo ao redor e sentia o peso insuportável de saber coisas que ninguém queria ouvir. Por volta do ano 770 a.C., o reino de Judá respirava sob uma tensão que não conseguia nomear. Jerusalém ainda se mantinha de pé. O templo ainda funcionava. Os mercados ainda abriam de manhã. Mas havia algo podre por baixo da superfície. Uma instabilidade que se espalhava como trincas em uma parede antes que ela desabe. O mundo ao redor estava mudando rápido demais. Grandes impérios avançavam pelo Oriente Próximo como maré que não respeita fronteiras desenhadas por homens. Alianças políticas eram feitas e desfeitas em semanas, e dentro da própria Jerusalém, enquanto os ricos construíam casas cada vez maiores, os pobres perdiam o pouco que tinham. É nesse cenário que surge Isaías. Ele não vinha do povo simples. Tudo indica que Isaías fazia parte da elite de Jerusalém. Alguém com acesso ao templo, à corte e às decisões que realmente importavam. O próprio nome de seu pai, Amós, e as referências espalhadas pelo texto sugerem que ele transitava entre os centros de poder com naturalidade. Isso não era detalhe menor. Isso explica por que suas palavras não eram sussurradas nas sombras das vielas, mas ecoavam nos espaços onde reis consultavam conselheiros e sacerdotes, negociavam influência. Durante aproximadamente 50 anos de ministério ativo, seus discursos acompanharam os principais acontecimentos de Judá, atravessando pelo menos 4 reinados diferentes e momentos de crise que fariam qualquer pessoa comum recuar em silêncio. Mas Isaías não recuou. Os textos que levam seu nome mostram alguém profundamente atento ao seu tempo. Ele observava o crescimento da corrupção com olhos clínicos, denunciava a concentração de riqueza com uma franqueza que desconfortava os poderosos, alertava para os riscos de se confiar em tratados políticos ao invés de buscar a estabilidade interna do reino. O que ele escrevia tinha tudo a ver com o seu próprio momento histórico. Mas a questão que persiste, a questão que você que está lendo isso provavelmente também se faz, é a seguinte: de onde vinha a sua inspiração? Será que Isaías via o futuro de forma sobrenatural? Ou era apenas um observador extraordinariamente perspicaz, capaz de ler os padrões da história com uma precisão que pareceria profética aos olhos de gerações posteriores? Essa tensão não tem resposta fácil. E é justamente por isso que ela permanece relevante 2600 anos depois. O próprio Isaías responde a essa pergunta no capítulo 6 do seu livro, e a resposta não vem em forma de argumento teológico ou tratado filosófico. Ela vem em forma de narrativa, uma cena,
um encontro que o marcou de tal forma que ele sentiu a necessidade de registrá-la com detalhes que ainda causam impacto ao ser lidos hoje. A narrativa está situada no ano da morte do rei Uzias, por volta de 740 a.C. Esse detalhe não é decorativo, é um ancoramento histórico deliberado. Uzias havia reinado por 52 anos, mais de 5 décadas de um governo que, apesar de suas falhas, trouxe certa estabilidade a Judá. Com a sua morte, um ciclo se encerrava. Uma transição política real estava em curso. E é precisamente nesse momento de incerteza coletiva que Isaías descreve ter tido uma visão dentro do templo de Jerusalém. Ele relata ver o Senhor num trono. A descrição é carregada de simbolismo, a presença divina ocupando simbolicamente todo o espaço sagrado, enquanto os seres celestiais, os serafins, proclamavam a santidade divina com uma intensidade que fazia as estruturas do templo tremerem. 6 asas cada um, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés, 2 para voar. E a proclamação que não parava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa cena, Isaías não reage com devoção serena. Ele reage com terror. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Essa reação segue um padrão que aparece repetidamente nos relatos de vocação profética nas escrituras hebraicas. O futuro profeta se apresenta como indigno, inadequado, impossibilitado de cumprir a missão. Moisés disse que não sabia falar. Jeremias disse que era jovem demais. Isaías disse que era impuro. O padrão é consistente. O chamado não começa com confiança. Começa com o colapso de toda a autossuficiência. Então ocorre o gesto central da cena. Um dos serafins se aproxima. Na mão, uma brasa retirada do altar com uma tenaz. Ele toca os lábios de Isaías com ela e declara: Tua culpa foi removida, teu pecado está perdoado. Na lógica simbólica do texto, esse gesto representa a purificação da fala. Não apenas da pessoa, mas especificamente do instrumento que seria usado para transmitir as mensagens. Os lábios que haviam se declarado impuros agora estavam preparados para falar em nome do Deus que Isaías acabara de ver. Em seguida, vem a voz: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, agora purificado, responde com 3 palavras que carregam o peso de uma vida inteira: Eis-me aqui, envia-me. A partir daquele momento, Isaías tornou-se oficialmente um profeta. Mas o que vem imediatamente depois é desconcertante. A missão que lhe é confiada não é uma de triunfo e aclamação, é uma de conflito estrutural. Ele será enviado para anunciar mensagens que seriam rejeitadas, falará para ouvidos que não ouvirão, verá para olhos que escolherão não ver. E isso durará até que o julgamento que ele anuncia se torne realidade histórica. Não era uma profecia popular, era uma profecia verdadeira. Para você entender o que Isaías enfrentou nos anos seguintes, precisa dimensionar o tamanho do império que avançava pelo horizonte. A Assíria não era simplesmente uma nação poderosa, era uma máquina de destruição sistematizada que operava com uma eficiência que até hoje causa arrepios nos historiadores. O exército assírio tinha cerca de 100.000 soldados organizados em divisões especializadas: infantaria, cavalaria, unidades de cerco, engenheiros militares que construíam rampas de terra para escalar muralhas em questão de semanas. Quando a Assíria cercava uma cidade, a questão nunca era se ela cairia. A questão era quanto tempo levaria. Pensa no que isso significava para um reino pequeno como Judá. Jerusalém tinha, naquele período, uma população estimada entre 25.000 e 30.000 habitantes. Era uma cidade de tamanho médio para os padrões da época, com muralhas sólidas, mas não invencíveis, dependente de alianças externas para sobreviver em caso de ataque de uma superpotência. E ao redor dela, o mapa político estava se simplificando de forma brutal. Impérios grandes absorvendo reinos pequenos, independência cedendo lugar a tributo, tributo cedendo lugar à deportação.
Foi nesse contexto que os conselheiros de Judá começaram a sussurrar nos corredores do poder: o Egito virá em nosso socorro. O reino de Cuxi se levantará conosco. Uma aliança vai resolver tudo. Isaías ouviu esses sussurros e respondeu com o silêncio do seu próprio corpo. O capítulo 20 do seu livro registra um dos gestos mais radicais da história profética bíblica. Deus instruiu Isaías a remover sua roupa de pano grosseiro e suas sandálias. E Isaías obedeceu. Durante 3 anos, ele caminhou pelas ruas de Jerusalém praticamente nu e descalço. 3 anos. Não 3 horas para chamar atenção. Não 3 dias como um jejum simbólico. 3 anos completos. 1095 dias, aproximadamente, de exposição física constante, de olhares de estranhamento, de isolamento social crescente. 3 anos. Tempo demais para ser teatro. Tempo demais para ser excentricidade. Tempo suficiente para que cada pessoa em Jerusalém tivesse visto aquele homem pelo menos dezenas de vezes e entendido que havia algo diferente acontecendo. Naquela cultura, a aparência de Isaías não comunicava pobreza. Comunicava derrota. Era assim que prisioneiros de guerra eram conduzidos após a queda de uma cidade. Descalços, seminus, arrastados para longe da sua terra como troféus humanos do vencedor. Quando as pessoas de Jerusalém viam Isaías caminhando naquelas condições, o cérebro fazia a associação automaticamente, e a mensagem chegava antes que ele abrisse a boca. O Egito vai falhar. A Etiópia vai falhar. Qualquer aliança que você construir com essas nações vai terminar exatamente assim, com seus aliados sendo arrastados nu e descalço diante dos assírios. Mas ninguém queria ouvir isso. E por isso, ninguém queria ficar perto de quem o anunciava. Isaías se tornou um homem só, não por falta de pessoas ao redor, mas porque ninguém queria ser visto ao lado de alguém que anunciava o fracasso de todos os planos políticos da cidade. Ele andava. As pessoas desviavam o olhar, ou desviavam o caminho inteiro. Meses inteiros assim. E quando o Egito realmente falhou, quando a Assíria confirmou o pior cenário que Isaías havia descrito, a lembrança voltou como um arrepio tardio que ninguém conseguia sacudir. O homem que andara descalço já tinha avisado, com o próprio corpo, por 3 anos seguidos. Mas Isaías não era apenas um crítico político com métodos não convencionais. Ele era um observador da história, com acesso a uma perspectiva que ultrapassava o momento presente. E foi essa perspectiva que produziu algumas das declarações mais notáveis do livro que leva seu nome. O reino de Israel, ao norte de Judá, vivia em colapso acelerado. Reis se sucediam por meio de conspirações. 6 monarcas diferentes em menos de 30 anos, vários deles assassinados pelos próprios sucessores. Alianças eram feitas e desfeitas em meses. O governo central perdia controle sobre o território à medida que a pressão assíria aumentava. Israel tentou sobreviver pagando tributos pesados à Assíria. Depois tentou romper essa submissão apostando em acordos com o Egito. Depois se aliou à Síria para enfrentar a Assíria juntos. E quando tentou forçar Judá a participar dessa coalizão e Judá se recusou, Israel e Síria chegaram a atacar Jerusalém. A reação assíria foi devastadora e rápida. Damasco foi destruída. O exército sírio, desmantelado. Israel perdeu grande parte do seu território. Enfraquecido e incapaz de sustentar novas rebeliões, o reino ficou à mercê dos movimentos de Sargão II, um dos maiores conquistadores do período assírio. Por volta de 725 a.C., Samaria, a capital de Israel, foi cercada. O cerco durou aproximadamente 3 anos. 3 anos de fome progressiva dentro das muralhas, de doenças se espalhando em espaços fechados, de esperança morrendo lentamente, enquanto os assírios esperavam do lado de fora com paciência militar. Em 722 a.C., a cidade caiu. A queda. Parte significativa da população foi deportada. Estima-se que entre 27 mil e 30 mil pessoas foram removidas de Samaria
e realocadas em outras regiões do Império Assírio, uma política deliberada de desmembramento cultural que impedia a reconstrução de identidade coletiva e de resistência organizada. Em seu lugar, povos de outras regiões foram trazidos para o território de Israel, misturando culturas e diluindo a coesão étnica que poderia alimentar futuras rebeliões. O Reino de Israel deixou de existir como Estado independente para sempre. Isaías interpretou esse colapso não como acidente geopolítico, mas como resultado de um processo longo e previsível. Um reino que se fragmentou internamente, que confiou em alianças instáveis em vez de fortalecer suas próprias bases, que trocou a coerência interna pela dependência de potências externas que, no momento decisivo, não apareceram para salvar ninguém. A queda de Samaria não foi apenas o fim de um reino, foi um aviso claro deixado na história para que Judá e qualquer nação que viesse depois entendesse o custo da autoenganação política. E foi a partir desse pano de fundo, guerras, deportações, colapsos de reinos, impérios avançando, que Isaías começou a escrever as palavras que 2.600 anos depois continuam causando debate. Palavras que não falam apenas sobre a Assíria ou a Babilônia, palavras que nomeiam locais, descrevem situações e anunciam consequências com uma especificidade que desafia a explicação simples. Você consegue imaginar escrever sobre eventos que acontecerão 26 séculos depois do seu tempo? O capítulo 17 do livro de Isaías começa com uma declaração direta. Eis o oráculo sobre Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. No contexto original, essa profecia se referia à destruição da Damasco síria pelos assírios, que de fato ocorreu. Mas o que chama a atenção de estudiosos e observadores contemporâneos é que o texto parece descrever uma destruição mais total do que a que aconteceu historicamente. Damasco sobreviveu à conquista assíria e continuou sendo habitada por séculos. Ela existe até hoje, sendo considerada uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, com mais de 4.000 anos de existência documentada. Então, a profecia foi cumprida apenas parcialmente ou ainda há um cumprimento pendente? Essa é a tensão que faz o capítulo 17 do livro de Isaías ser citado repetidamente em círculos de estudos proféticos contemporâneos, especialmente nos últimos anos, com a Guerra Civil Síria, que começou em 2011, e transformou grande parte do país em escombros, com cerca de 500.000 mortos estimados até o final de 2024, mais de 6 milhões de deslocados internos e outros 6 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. Em dezembro de 2024, o regime de Assad caiu após 53 anos no poder. As imagens de Damasco no período pós-queda mostravam uma cidade ainda de pé, mas uma nação profundamente fragmentada, com partes inteiras do território controladas por grupos distintos e incursões aéreas israelenses atingindo infraestrutura militar regularmente. Damasco ainda existe, mas o que aconteceu ao redor dela tem um peso difícil de ignorar para quem lê Isaías 17. O capítulo 10 do mesmo livro adiciona outra camada. Isaías descreve o julgamento divino sobre regiões que se tornaram aliadas de potências inimigas e menciona especificamente áreas que correspondem ao que hoje conhecemos como Líbano. O Líbano de 2026 vive uma crise que acumula décadas. Uma economia que colapsou no início dos anos 2020, uma moeda que perdeu mais de 90% do seu valor, uma infraestrutura devastada por anos de conflito e pela explosão do porto de Beirute em agosto de 2020, que matou mais de 200 pessoas e feriu mais de 6.000, destruindo um raio de vários quilômetros da capital. Sobre tudo isso, o Hezbollah, considerado a mais poderosa força não estatal armada do mundo, com um arsenal estimado em mais de 150.000 projéteis, foi duramente golpeado por operações israelenses no segundo semestre de 2024, que eliminou sua cúpula de liderança, incluindo Hassan Nasrallah, seu secretário-geral por 32 anos consecutivos.
o Líbano tremia. E quem conhece Isaías 10 lembrava das palavras sobre o juízo divino sobre os aliados dos inimigos de Israel. Mas é o capítulo 14 que talvez carregue as imagens mais densas e mais debatidas. Isaías descreve ali a queda de um rei da Babilônia com linguagem que transcende o político e adentra o cósmico, incluindo uma figura chamada pelo nome hebraico Helel ben Shashar, que as tradições cristãs identificaram com Lúcifer, o anjo caído. Mas no mesmo capítulo, Isaías também profetiza sobre a restauração de Israel e o julgamento sobre a Filistia, o território que hoje corresponde aproximadamente à faixa de Gaza. Gaza, o nome que apareceu em manchetes todos os dias por mais de um ano consecutivo a partir de outubro de 2023. Um conflito que, até o final de 2025, havia ceifado mais de 70 mil vidas, segundo estimativas amplamente divulgadas, com mais de 100 mil feridos documentados e uma parcela significativa da infraestrutura do território reduzida a escombros. O acordo de cessar-fogo negociado em início de 2025 era descrito por analistas como estruturalmente frágil, uma pausa em tensão permanente, não uma resolução. E Isaías havia falado sobre julgamento sobre a Filistia. Você consegue dimensionar o peso dessa sobreposição? Não estamos falando de coincidências vagas entre textos antigos e eventos modernos. Estamos falando de nomes geográficos específicos: Damasco, o Líbano, Gaza, a Síria, aparecendo num texto escrito há aproximadamente 2.700 anos, correspondendo a regiões que em 2026 estão no epicentro de conflitos ativos, documentados em tempo real por satélites, câmeras e jornalistas de todo o mundo. Isso não prova nada de forma conclusiva, mas é impossível ler Isaías e olhar para o mapa do Oriente Médio, hoje sem sentir algo que é difícil de nomear com precisão. Os estudiosos que trabalham com hermenêutica profética, a disciplina que analisa como textos proféticos devem ser interpretados, alertam para os riscos do que chamam de leitura de jornal da Bíblia, a tendência de pegar eventos contemporâneos e encaixá-los à força em textos antigos, ignorando o contexto histórico original e criando interpretações que satisfazem a ansiedade do presente, mas não respeitam a integridade do texto. Esse risco é real, e qualquer análise honesta das profecias de Isaías precisa reconhecê-lo. Mas há outra perspectiva igualmente válida. Quando um texto descreve com especificidade suficiente certos padrões de eventos, a instabilidade de uma região específica, a tensão entre um povo específico e seus vizinhos, o colapso de alianças políticas, o surgimento de potências do norte, e esses padrões se repetem de forma consistente na mesma região por séculos, isso merece atenção cuidadosa. Não necessariamente como prova de sobrenatural, mas como evidência de que aquele texto captura algo real sobre a dinâmica daquela região que transcende o momento em que foi escrito. Há um elemento no livro de Isaías que raramente aparece nas discussões populares sobre profecias, mas que talvez seja o mais impressionante de todos. No capítulo 44, versículos 26 a 28, e no capítulo 45, versículos 1 e seguintes, Isaías nomeia um rei chamado Ciro, o Grande, da Pérsia, e anuncia que esse rei ordenaria a reconstrução de Jerusalém e do templo. O problema para os céticos é simples. Ciro nasceu aproximadamente 150 anos depois de Isaías. Isaías chamou pelo nome um rei que ainda não havia nascido, de um império que ainda não existia na forma que assumiria, e descreveu com precisão o decreto que esse rei emitiria. Quando Ciro o Grande conquistou a Babilônia em 539 a.C. e emitiu seu famoso decreto, permitindo que os judeus deportados retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo, um decreto confirmado não apenas pelas escrituras hebraicas, mas também pelo chamado Cilindro de Ciro, um documento arqueológico real exposto hoje no Museu Britânico em Londres. A predição de Isaías havia se cumprido com uma precisão que até hoje divide estudiosos. Os que rejeitam a autoria unificada do livro argumentam que essa seção foi escrita por um segundo autor, após os eventos.
Os que defendem a integridade do texto argumentam que isso é exatamente o que significa profecia sobrenatural. Nenhum dos dois lados pode ser descartado com facilidade, mas a existência do cilindro de Ciro num museu em Londres, contendo em cuneiforme a voz de um rei persa que autorizou o retorno dos judeus à sua terra, é um fato arqueológico. É possível vê-lo, fotografá-lo, lê-lo e compará-lo com o que Isaías escreveu. Funcionou. Agora chegamos ao ponto que muitos estão aguardando. O ponto que o título desta narrativa levanta com todas as letras. O arrebatamento está próximo? Antes de qualquer resposta, é necessário ser honesto sobre o que essa pergunta envolve. O conceito de arrebatamento, o evento descrito por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, no qual os crentes seriam transformados e encontrariam Cristo no ar, não aparece de forma explícita no livro de Isaías. Isaías pertence ao período do Primeiro Testamento e fala dentro de uma estrutura teológica que olha para a restauração de Israel, o julgamento das nações e a vinda de um servo sofredor que muitos cristãos identificam com Jesus de Nazaré. O conceito cristão de arrebatamento é posterior e pertence à teologia do Novo Testamento. O que Isaías oferece não é um calendário do fim dos tempos, é um padrão. Um padrão de julgamento, restauração, colapso de impérios, perseverança de um povo específico e cumprimento progressivo de propósitos divinos que operam dentro da história, mas a ultrapassam. E é nesse padrão que a ligação com o presente se torna mais significativa do que qualquer tentativa de criar um cronograma profético. Pensa no quadro que Isaías pinta. Israel no centro, cercado por nações que se alternam entre a aliança e a hostilidade. Potências do norte manipulando cordas nos bastidores. Disputas sobre Jerusalém como ponto de gravidade geopolítica. Alianças instáveis que prometem segurança e entregam humilhação. Momentos de colapso seguidos por restauração inesperada. Esse padrão não é abstrato. É o mapa do Oriente Médio em 2026. O Irã, a antiga Pérsia, o mesmo território cujo rei Ciro foi nomeado por Isaías, financia e coordena uma rede de milícias que circundam Israel por múltiplos flancos. O Hezbollah ao norte pelo Líbano, o Hamas ao oeste por Gaza, os Houthis ao sul pelo Iêmen, atacando rotas marítimas estratégicas, milícias iraquianas ao leste. Essa arquitetura de cerco é inédita na história recente e representa exatamente o tipo de coalizão que os profetas descreveram repetidamente. A Rússia, aliada da Síria desde 2015, com presença militar direta no país, com fornecimento de armas ao regime e ao Irã, posiciona-se como potência do norte, com capacidade de influenciar os conflitos da região, de maneira que os analistas ocidentais ainda estão tentando mapear completamente. Os Estados Unidos, por outro lado, mantêm porta-aviões no Mediterrâneo, fornecem apoio militar e diplomático a Israel e operam dentro de uma tradição política, especialmente forte entre evangelicais americanos, que lê as profecias bíblicas como roteiro geopolítico com consequências práticas nas decisões de Washington. Norte contra sul, leste contra oeste, Israel no centro. Se você abrir Ezequiel 38 e 39 agora, encontrará uma descrição de uma grande coalizão de nações do norte atacando Israel numa época em que o povo estava reunido de volta à sua terra. Os estudiosos debatem há décadas quais nações modernas correspondem aos nomes bíblicos mencionados lá. Mas a estrutura geográfica da aliança, potências do norte se movendo contra Israel, é difícil de ignorar quando se olha para o papel da Rússia e do Irã no cenário atual. Mas aqui é onde a integridade intelectual exige uma pausa. Ao longo dos últimos 2 séculos, houve pelo menos uma dúzia de momentos históricos em que observadores sérios e devotos sinceros anunciaram que estavam vivendo nos tempos finais, que as profecias estavam finalmente se cumprindo, que o retorno de Cristo era iminente. A Primeira Guerra Mundial trouxe esse sentimento. A Segunda Guerra Mundial intensificou. A criação do Estado de Israel em 1948 foi interpretada por muitos
como o cumprimento definitivo de Isaías e Ezequiel. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel reconquistou Jerusalém, pareceu para muitos o estopim final. O ataque de 2023 e a guerra subsequente em Gaza produziu uma nova onda de declarações sobre o cumprimento profético em andamento. Em todos esses momentos, pessoas inteligentes, sinceras e bem-intencionadas disseram: agora é a hora. E a história continuou. Isso não invalida as profecias, mas coloca um marcador de humildade necessário em qualquer interpretação que declare com certeza estar mapeando o calendário divino. O que podemos dizer com honestidade é diferente da certeza que alguns querem encontrar e outros querem vender. Podemos dizer que o cenário descrito por Isaías, Israel no centro de pressões regionais, potências do norte e do leste manobrando, Jerusalém como ponto de gravidade espiritual e geopolítica, corresponde com uma consistência notável ao que vemos hoje. Podemos dizer que algumas das nações nomeadas por Isaías estão em conflito ativo no momento em que você lê estas palavras. Podemos dizer que a restauração de Israel como nação, algo que por 2000 anos pareceu impossível, aconteceu em 1948 e foi seguida por guerras que confirmaram o padrão de hostilidade que Isaías descreveu. Podemos dizer que isso é extraordinário. O que não podemos dizer, sem incorrer num erro que o próprio Jesus advertiu contra em Mateus 24, versículo 36, é que sabemos o dia e a hora. Há algo, porém, que muitas vezes se perde nas discussões sobre profecias. Algo que Isaías não apenas escreveu, mas viveu de forma tão radical que mudou seu corpo para sempre. A dimensão espiritual não é secundária ao geopolítico. Ela é a razão pela qual o geopolítico importa. Isaías não passou 3 anos caminhando nu pelas ruas de Jerusalém porque se importava com análise estratégica ou com o equilíbrio de poder no Oriente Próximo. Ele fez isso porque acreditava com cada célula do seu corpo que existe um Deus que age dentro da história e que as escolhas humanas, individuais e coletivas, têm consequências reais que se desdobram no tempo. A idolatria não era para ele um problema religioso abstrato. Era a substituição da realidade por uma ilusão. E ilusões, eventualmente, cobram preço. Quando Isaías denunciava a corrupção dos líderes de Judá, não era apenas crítica política. Era a observação de que um povo que abandona a justiça interna não consegue sustentar a estabilidade externa. Quando alertava contra as alianças com o Egito, não era isolacionismo. Era a afirmação de que há uma diferença fundamental entre confiar numa potência humana, que pode falhar, e confiar numa realidade que não falha. Esse padrão de pensamento atravessa o livro inteiro. E no capítulo 53, acontece algo que mesmo os leitores mais céticos reconhecem como extraordinário. Isaías descreve um servo sofredor com uma especificidade que excede qualquer figura histórica do seu próprio tempo. Desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Como alguém diante de quem se esconde o rosto, ele foi desprezado e não o levamos em conta. Contudo, eram as nossas enfermidades que ele carregava, eram as nossas dores que ele suportava. O texto continua com imagens que qualquer leitor cristão reconhece imediatamente como descrevendo a crucificação. 700 anos antes que esse método de execução fosse sequer inventado pelos romanos. A crucificação como forma sistemática de execução foi introduzida pelos persas e depois adotada e amplamente usada pelos romanos. No tempo de Isaías, não existia como prática. E ainda assim, a descrição do capítulo 53 inclui detalhes de sofrimento físico, rejeição social, morte vicária e justificação de outros que correspondem ao relato da morte de Jesus com uma precisão que transformou esse capítulo num dos mais debatidos da história da exegese bíblica. Funcionou de novo. Então, onde deixa você, pessoa que está lendo isso em 2026? O Oriente Médio está em chamas. Nações que Isaías nomeou estão em guerra. Israel existe e continua existindo apesar de tudo o que deveria, estatisticamente, tê-lo eliminado. O padrão de pressão,
resistência e sobrevivência que o texto descreve está em andamento. E, ao mesmo tempo, o mundo continua. A história continua. As pessoas acordam de manhã, fazem café, levam os filhos para a escola, trabalham, amam, sofrem e vivem sem que o fim dos tempos interrompa a rotina. Qual dessas realidades é a mais real? A resposta honesta é as duas. A tensão entre o cotidiano que continua e a possibilidade de que algo maior está em andamento não é nova. Ela existia no tempo de Isaías. Os habitantes de Jerusalém também tinham rotinas, também tinham planos, também achavam que o amanhã seria essencialmente uma continuação do ontem. E um homem descalço caminhava entre eles, anunciando que o mundo que conheciam estava prestes a mudar de forma irreversível. Alguns ouviram, a maioria não. Isaías não escreveu para satisfazer a curiosidade de gerações futuras. Ele escreveu porque havia algo acontecendo que ultrapassava a política, as alianças e os exércitos. Havia um plano em andamento que nenhum imperador conhecia e nenhum tratado podia cancelar. O que vemos hoje no Oriente Médio, as guerras, os colapsos, a resistência improvável de Israel, pode ou não ser o cumprimento literal daquelas palavras. Mas uma coisa é difícil de negar. O cenário que ele descreveu existe. As nações que ele nomeou existem. E as tensões que ele apontou não deram sinal de trégua. Quanto ao arrebatamento, ao fim dos tempos, ao momento em que tudo isso converge para um ponto final. Essa é uma pergunta que teólogos, estudiosos e crentes debatem com profundidade e honestidade há séculos. O que Isaías deixou claro é que existe um Deus que age dentro da história, que usa o caos do mundo como palco, e que, no centro de tudo, há um convite permanente, o de estar do lado certo quando a história chegar ao seu último capítulo. O homem que andou descalço por 3 anos não pediu que você concordasse com ele. Ele pediu que você prestasse atenção. Em 2026, o barulho do mundo nunca foi tão alto. Mísseis, notificações, manchetes, análises, opiniões. Tudo gritando ao mesmo tempo, disputando cada segundo da sua atenção. Prestar atenção ao que realmente importa nunca foi tão difícil, nem tão necessário. A pergunta não é só sobre 2026. A pergunta é sobre você.